Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para as almas imprudentes que ousam amar e ser amadas. Prólogo. Cai. A essa hora, os corredores estão um vazio fantasmagórico, como acontece todo ano. Caminho por eles sem número pressa, roubando para mim esse pedacinho de paz. Mas uma bênção roubada não passa de um caos sufocado. Opto por ignorar esse pensamento quando viro num corredor escuro, os passos abafados pelo tapete verde esmeralda. Um castelo adormecido é reconfortante, já que a solidão é uma raridade para a realeza. Realeza. Quase me permito rir diante desse título. Esqueço com frequência o que eu era antes do que me tornei. Um príncipe antes do executor. Um menino antes do monstro. Mas hoje não sou ninguém. Hoje posso simplesmente ser quem eu deveria ter sido. Uma luz fraca escapa por baixo da porta da cozinha. Consigo abrir um leve sorriso quando a vejo. Todo ano. Ela está sempre aqui. Todo ano. Empurro a porta de leve e entro no poço de luz criado por várias velas tremeluzentes. O cheiro doce da massa de pão com canela paira no ar, me envolvendo em calor e lembranças. Você acorda mais cedo a cada ano. Retribuo o sorriso de Gail com outro fraco. Seu avental está salpicado de canela, o rosto sujo de farinha. Subo na mesma bancada em que me sento desde que atingi altura suficiente para alcançá-la. As palmas das mãos apoiadas atrás do corpo, as cicatrizes pegajosas por causa do tampo. Há um conforto nessa normalidade toda. Sorrio para a mulher que praticamente me criou e levanto um dos ombros num gesto preguiçoso. Eu durmo menos a cada ano. Quando ela coloca as mãos na cintura, sei que está lutando contra a ânsia de me dar uma bronca. Você me preocupa, Kai. Quando não preocupei? Respondo, tranquilo. Estou falando sério. Ela balança um dedo, gesticulando para mim de cima a baixo. Você é novo demais para lidar com tudo isso. Parece que foi ontem que você e Kit estavam correndo pela minha cozinha. Ela perde a linha de raciocínio ao mencioná-lo, me obrigando a ressuscitar a conversa que já ia morrendo. Na verdade, estou vindo do gabinete do meu pai. Faço uma pausa longa o suficiente para suspirar antes de me corrigir. Do gabinete do Kit. Gail assente devagar. Ele não saiu de lá desde a coroação, não é? Não. E eu também não fiquei muito tempo lá. Passo a mão pelo cabelo desgrenhado. Ele só estava me informando qual é a minha primeira missão. Gail fica em silêncio por um longo período. É ela, não é? Confirmo. É ela. E você vai cumprir a missão? Fazer o que foi mandado? Concluo por ela. Claro. É meu dever. Outra pausa longa. E ele se lembrou de que dia é hoje? Levanto os olhos devagar, abrindo um sorriso triste quando encontro os dela. Não é trabalho dele se lembrar. Certo. Ela suspira. Bom. Este ano eu só fiz de qualquer modo. Imaginei que ele não poderia ir com você. Gail dá um passo para o lado, revelando um pãozinho coberto de mel perto do forno. Desço da bancada sorrindo ao me aproximar. Só depois de beijá-la no rosto é que ela me entrega o prato. Agora vá, diz-me enxotando. Vá passar algum tempo com ela. Obrigado, Gail, digo baixinho. Por todos esses anos. E por todos que virão. Ela dá uma piscadela antes de me empurrar na direção da porta. Olho de volta para ela, para essa mulher que foi uma mãe para mim quando a rainha não pôde ser. Ela foi abraços calorosos, afeto, broncas merecidas e aprovação quando eu mais precisava. Temo que os irmãos Azer seriam sem ela. Kai? Estou passando pela porta quando paro para olhá-la. Todos nós a amávamos, diz ela baixinho. Eu sei e respondo, assentindo. Ela sabia. E então meus pés me levam para o corredor cheio de sombras. O pão doce em cima do prato na minha mão é tentador, cheirando a canela, açúcar e tempos mais simples. Mas me obrigo a me concentrar no caminho familiar da cozinha para o jardim, o mesmo que percorro todo ano nessa época. Não demoro muito até chegar à grande porta dupla que me separa do jardim. Mal olho os imperiais montando guarda ou os que dormem inutilmente ao lado deles. Os poucos acordados fingem não perceber o pãozinho que estou levando para a escuridão. Sigo pelo caminho de pedras entre as fileiras de flores coloridas que não consigo identificar nas sombras. Estátuas cobertas de era estão espalhadas pelo jardim, várias com pedaços de pedra faltando depois de serem derrubadas muitas vezes, o que certamente não tem nada a ver comigo.
A fonte murmura no centro, me lembrando dos dias abafados e da tolice compreensível que me fazia pular dentro dela com Kit, mas estou aqui pelo que fica além do jardim. Saio no trecho de gramado macio que já esteve coberto de tapetes coloridos para o segundo baile das provas. Não me permito lembrar de mais nada daquela noite. Sigo o luar que acaricia a silhueta da árvore com seu brilho pálido. O salgueiro é assustadoramente belo, as folhas farfalhando na brisa suave. Passo os olhos em cada galho pendente, em cada raiz que rompe a terra. Cada centímetro é lindo e forte. Abro a cortina de folhas e entro embaixo da árvore que visito com a maior frequência que a vida me permite, mas sempre neste dia e sempre com um pãozinho coberto de mel. Passo os dedos pela casca áspera do tronco, seguindo sulcos familiares. Não demora muito para eu me acomodar em meu lugar habitual sob a árvore imponente, colocando um braço sobre o joelho apoiado. Equilibrando o prato em cima de uma raiz particularmente grande, tiro uma pequena caixa de fósforos de dentro do bolso. Sinto muito, não consegui encontrar uma vela este ano. Acendo o fósforo, olhando a pequena chama que estala no palito. Então isso vai ter que servir. Cravo o fósforo no centro do pãozinho, sorrindo ligeiramente diante da imagem patética. Tiro um momento para observá-lo queimar, pintando a árvore enorme com um brilho tremeluzente. Então olho para o lado, passando a mão na grama macia. Feliz aniversário! Sopro a vela improvisada, deixando a escuridão nos engolir por inteiro. Capítulo 1. Paedin. Meu sangue só tem utilidade se conseguir permanecer dentro do corpo. Minha mente só tem utilidade se conseguir não se perder. Meu coração só tem utilidade se conseguir não se partir. Bom, então parece que me tornei completamente inútil. Meus olhos examinam as tábuas embaixo dos meus pés, percorrendo a madeira gasta. A simples visão do piso conhecido me inunda de lembranças, e luto para afastar as imagens fugazes de pés pequenos em cima de outros grandes, calçados com botas, dançando ao ritmo de uma melodia familiar. Balanço a cabeça tentando expulsar a lembrança, apesar de desejar desesperadamente poder permanecer no passado, já que no momento, meu presente não é o mais agradável. 16, 17 e 18. Abro um sorriso, ignorando a pontada de dor que belisca minha pele. Achei você. Caminho rígida e instável, os músculos doloridos se esforçam a cada passo no piso aparentemente normal. Caio de joelhos, mordendo a língua por causa da dor, e agarro a madeira com os dedos manchados de um vermelho que eu luto para ignorar. A tábua parece tão teimosa quanto eu, recusando-se a ceder. Eu admiraria sua resistência se ela não fosse só um maldito pedaço de madeira. Não tenho tempo para isso. Preciso sair daqui. Um som frustrado brota da minha garganta antes de eu piscar para a tábua, dizendo bruscamente: eu poderia jurar que era você o compartimento secreto. Você não é a 19ª tábua a partir da porta? Fico olhando furiosa para a madeira até que uma risada descontrolada escapa pelos meus lábios e inclino a cabeça para trás, balançando-a na direção do teto. Pela peste, estou falando com o chão, resmungo, uma prova ainda maior de que estou perdendo a sanidade. Mas, afinal de contas, não é como se eu tivesse com quem falar. Faz 4 dias que voltei cambaleando à casa da minha infância, assombrada e meio morta. E, no entanto, minha mente e meu corpo nem de longe estão curados. Posso ter escapado da morte a cada golpe da espada do rei, mas ainda assim ele conseguiu matar uma parte de mim naquele dia, depois da última prova. As palavras dele cortaram mais fundo do que sua espada jamais poderia cortar, me retalhando com lascas da verdade enquanto brincava comigo, me provocava, me contava sobre a morte do meu pai com um sorriso repuxando os lábios. Não quer saber quem matou seu pai, Paedin? Um arrepio desce pela minha coluna quando a voz fria do rei ecoa no meu crânio. Só digamos que o seu primeiro contato com o príncipe não foi quando salvou Cai no beco. Se a traição é uma arma, ele a usou comigo naquele dia, cravando a lâmina cega no meu coração partido. Solto o ar com um tremor, afastando dos pensamentos aquele rapaz de olhos cinzentos, afiados como a espada que o vi cravar no peito do meu pai tantos anos atrás. Fico de pé, cambaleando, e mudo o peso do corpo sobre as tábuas ao redor, tentando ouvir qualquer rangido revelador enquanto giro o anel de prata no polegar, distraída. Meu corpo inteiro dói, meus ossos parecem frágeis demais. Os ferimentos que ganhei na última prova e na luta contra o rei foram tratados apressadamente, com dedos trêmulos e soluços silenciosos que deixaram minha visão turva e os pontos mal feitos. Depois de ir mancando da arena esférica em direção à Alameda dos Larápios, cheguei ao casebre branco que eu chamava de lar e a resistência chamava de quartel-general. Mas fui recebida pelo vazio. Não havia rostos familiares ocupando a sala secreta no subsolo, o que me deixou apenas com a dor e a confusão. Eu estava sozinha, estou sozinha desde então.
deixada para limpar a bagunça que é meu corpo, meu cérebro e meu coração partido. A madeira embaixo de mim rende. Eu abro um sorriso torto. Estou no chão outra vez, puxando uma tábua para revelar um compartimento escuro. Balanço a cabeça para mim mesma murmurando. É a 19ª tábua a partir da janela, não da porta, pai. Enfio a mão no escuro, os dedos em torno do cabo desconhecido de uma adaga. Meu coração dói mais do que o corpo, desejando sentir na palma o punho de aço cheio de redemoinhos da arma do meu pai. Porém, quando cravei minha preciosa adaga na garganta do rei, escolhi o derramamento de sangue em vez do sentimentalismo. E meu único pesar foi que ele a encontrou, prometendo devolvê-la somente quando a cravasse nas minhas costas. Olhos azuis e vazios piscam para mim no reflexo da lâmina brilhante que levanto para a luz, me espantando a ponto de interromper os pensamentos de ódio. Minha pele está cheia de talhos, coberta de cortes. Engulo em seco ao ver o rasgo que desce pela lateral do meu pescoço e deslizo os dedos na pele irregular. Balanço a cabeça e enfio a adaga na bota, guardando com ela meu reflexo amedrontado. Quando vejo um arco e uma aljava de flechas afiadas escondidos no compartimento, a sombra de um sorriso triste atravessa meu rosto com a lembrança de papai me ensinando a atirar flechas contra meu único alvo, a árvore retorcida atrás da casa. Penduro o arco e a aljava nas costas e escolho entre as outras armas escondidas embaixo do piso. Depois de jogar algumas facas de arremesso na mochila, na qual elas se juntam à comida, ao cobertor, aos cantis de água e à camisa amarrotada que enfiei ali dentro às pressas, me levanto com dificuldade. Nunca me senti tão frágil, tão debilitada. Esse pensamento me enche de raiva e faz com que eu pegue uma faca na cintura, desesperada para cravá-la na parede de madeira gasta. Uma dor lancinante desce pelo meu braço levantado quando a marca acima do coração se repuxa com o movimento. Um lembrete. Uma representação do que eu sou, ou melhor, do que não sou. Sede comum. Atiro a faca com os dentes trincados, cravando-a na madeira. A cicatriz arde, alardeando sua existência interminável no meu corpo. Vou deixar uma marca em cima do seu coração, para você não esquecer de quem o partiu. Ando até a faca pronta para arrancá-la da parede, quando a tábua embaixo do meu pé solta um rangido que atrai minha atenção. Mesmo sabendo que tábuas frágeis no piso não são nada incomuns nas casas das favelas, minha curiosidade faz com que eu me abaixe para investigar. Se cada tábua que rende fosse um compartimento, nosso piso estaria cheio deles. A madeira se levanta e minhas sobrancelhas também, subindo pela testa num choque. Solto uma risada sem humor quando enfio a mão nas sombras do compartimento cuja existência eu desconhecia. Que ingenuidade da minha parte achar que a resistência era o único segredo que papai guardava de mim. Meus dedos roçam a capa de couro gasto de um livro grande, cheio de papéis que ameaçam escapulir para fora. Folheio, reconhecendo a caligrafia confusa de um médico. O diário do papai. Enfio-o na mochila, sabendo que não tenho nem o tempo, nem a segurança necessária para examinar o trabalho dele agora. Fiquei um longo período aqui, passei dias de mais ferida, fraca e me preocupando com a possibilidade de ser encontrada. O visor que testemunhou o assassinato do rei provavelmente transmitiu aquela imagem por todo o reino. Preciso sair de ilha e já perdi a vantagem que ele me deu com tanta gentileza. Vou até a porta, preparada para me esgueirar pelas ruas e desaparecer no caos da Alameda. De lá, tentarei atravessar o deserto escaldante até a cidade de Dor, onde não existem notáveis e todos só conhecem os comuns. Quando chego perto da porta e da rua silenciosa do outro lado, paro de repente com a mão estendida. Silenciosa. É quase meio-dia. O que significa que a Alameda e as ruas ao redor deveriam estar lotadas de comerciantes gritando e crianças berrando enquanto a favela vibra em cores e agitação. Tem alguma coisa errada. A porta estremece. Alguma coisa, alguém, está batendo nela do lado de fora. Pulo para trás, os olhos disparando pela sala. Penso em fugir pela escada secreta até o porão, onde aconteciam as reuniões da resistência, mas a ideia de ficar encurralada lá embaixo me dá náuseas. É então que meu olhar encontra a lareira. Solto um suspiro, irritada apesar da situação atual. Por que sempre acabo dentro de uma chaminé? A porta se abre com um estrondo antes que eu consiga chegar à metade da chaminé, os pés plantados em cada lado do corpo, enquanto os tijolos comprimem minhas costas. Um robusto, somente um notável com força extraordinária poderia ter derrubado tão rapidamente a porta, que estava trancada e com os ferrolhos fechados. O som de botas pesadas me faz deduzir que 5 imperiais acabaram de entrar na minha casa. Não fiquem aí parados. Revistem o lugar e me convençam de que são úteis. Um arrepio desce pela minha coluna ao escutar aquela voz fria, que já ouvi soar tanto como um afago quanto como uma ordem.
Fico rígida, escorregando ligeiramente pela parede coberta de foligem. Ele está aqui. A voz que vem em seguida é grave e pertence a um imperial. Vocês ouviram o executor. Andem, o executor. Mordo a língua, e não sei bem se é para conter um riso amargo ou um grito. Meu sangue ferve ao ouvir o título, me lembrando de tudo que ele fez, de cada maldade que cometeu à sombra do rei. Primeiro por seu pai, e agora por seu irmão, graças ao fato de eu tê-lo livrado do primeiro. Só que ele não veio me agradecer. Não. Em vez disso veio me matar. Talvez quando me livrar de você, eu encontre minha coragem de novo. Por isso vou lhe dar uma vantagem. E muito me serviu sua vantagem. Não posso me arriscar a ser ouvida subindo pela chaminé, por isso espero, escutando os passos pesados que andam pela casa me procurando. Minhas pernas estão começando a tremer com o esforço que faço para me sustentar, me retraindo com a dor de cada ferimento. Verifiquem as estantes no escritório. Deve haver uma passagem secreta atrás de alguma delas, ordena o executor, secamente parecendo entediado. Mais uma vez, me pego enrijecendo o corpo. Um membro da resistência deve ter confessado esse segredinho sob tortura. Minha pulsação acelera ao pensar na luta depois da última prova na arena, quando comuns, fatais e imperiais se enfrentaram numa batalha sangrenta. Uma batalha sangrenta cujo resultado ainda não sei qual foi. Os passos dos imperiais ficam distantes, os sons da busca cada vez mais baixos quando eles descem a escada que leva ao porão. Silêncio. E no entanto, sei que ele ainda está nesta sala. Apenas poucos passos nos separam. Praticamente consigo sentir sua presença, da mesma forma como senti o calor do seu corpo no meu, o calor do seu olhar cinzento me percorrendo. Uma tábua do piso rende. Ele está perto. Estou tremendo de raiva, sentindo a vingança correr no sangue e desejando desesperadamente derramar o dele. É bom que eu não veja seu rosto, porque se avistasse uma daquelas covinhas idiotas neste momento, nada poderia me impedir de tentar arrancá-las. Em vez disso, controlo a respiração, sabendo que se lutar contra ele agora, minha fúria não será suficiente para derrotá-lo. E quando eu enfim enfrentar o executor, pretendo vencer. Presumo que tenha imaginado meu rosto quando atirou essa faca. A voz dele soa baixa, pensativa, parecendo muito mais a do rapaz que eu conheci. Lembranças dele inundam minha mente, conseguindo acelerar meu coração. Não é Paedin? E ali está. A dureza retorna à voz do executor, apagando Kai e deixando um comandante. Meu coração bate forte contra as costelas. Ele não tem como saber que estou aqui. Como poderia? O som de uma lâmina se soltando da madeira lascada revela que ele arrancou minha faca da parede. Escuto um ruído familiar e quase consigo visualizá-lo virando a arma na mão, distraído. Diga, meu bem, você pensa em mim com frequência? A voz dele é um murmúrio, como se os lábios estivessem apertados contra a minha orelha. Estremeço, sabendo exatamente como é a sensação. Se ele sabe que estou aqui, por que não? Eu assombro seus sonhos, atormento seus pensamentos. Como você faz com os meus? Minha respiração falha. Então ele não sabe que estou aqui, pelo menos não tem certeza. Sua admissão me revelou isso. Como uma comum treinada e adaptada para parecer uma psíquica, fui ensinada pelo meu pai a ler as pessoas, a coletar informações e fazer observações em questão de segundos. E já tive bem mais do que alguns segundos para ler Kayazer. Já o enxerguei através de suas muitas máscaras e fachadas, vislumbrei o rapaz que estava por baixo e passei a conhecê-lo cada vez mais, gostar dele. E com todas as traições que agora existem entre nós, sei que ele não declararia que sonha comigo se soubesse que estou ouvindo cada palavra. Ouço o humor em sua voz quando ele suspira. Cadê você, pequena psíquica? O apelido é risível, já que agora ele e o restante do reino sabem que não sou nada disso. Nada notável, apenas comum. A fuligem arde no meu nariz e preciso apertá-lo para conter um espirro, o que me lembra das muitas noites que passei roubando as lojas da Alameda antes de escapar por chaminés apertadas. Apertada, presa, sufocando. Meus olhos examinam os tijolos que me rodeiam na escuridão. O espaço é pequeno demais, sufocante demais e me deixa em pânico com facilidade demais. Acalme-se. A claustrofobia escolhe os piores momentos para abrir caminho até a superfície e me lembrar do meu desamparo. Respire. Respiro. Profundamente. A mão que continua apertando meu nariz cheira levemente a metal, um odor distinto e forte que arde nas minhas narinas. Sangue. Afasto a mão trêmula e mesmo não conseguindo enxergar o vermelho que mancha meus dedos, consigo praticamente senti-lo grudado em mim. Ainda há uma crosta de sangue sob as unhas quebradas, e não sei se é meu, do rei ou. Inspiro fundo, tentando me controlar.
O executor está perto demais, andando pela sala, a madeira rangendo a cada passo. Ser capturada porque comecei a chorar seria tão vergonhoso quanto ser capturada por espirrar, e me recuso a deixar que qualquer uma das duas coisas aconteça. Depois de um tempo, os imperiais voltam à sala abaixo de mim. Nenhum sinal dela, Vossa Alteza. Há uma pausa longa antes de Sua Alteza suspirar. Foi o que pensei. Vocês são todos inúteis. Suas palavras seguintes são mais afiadas do que a faca que ele fica virando casualmente na mão. Saiam. Os imperiais não perdem um segundo e se atropelam em direção à porta para longe dele. Não os culpo, mas ele ainda está aqui, deixando apenas o silêncio se prolongar entre nós. Estou com a mão cobrindo o nariz de novo, e o cheiro de sangue combinado com a chaminé apertada faz minha cabeça girar. Lembranças inundam minha mente, meu corpo coberto de sangue e meus gritos enquanto eu tentava lavá-lo, apenas conseguindo manchar a pele com um vermelho nauseante. A visão e o cheiro de todo aquele sangue me deixaram enjoada, me fez pensar no meu pai sangrando nos meus braços, e depois Adena. Adena, lágrimas ardem nos meus olhos de novo, me obrigando a piscar para afastar a imagem do seu corpo sem vida no fosso coberto de areia. O fedor metálico de sangue preenche meu nariz e não consigo suportar o cheiro, não consigo olhar, sentir. Respire. Um suspiro alto atravessa meus pensamentos. Ele parece tão cansado quanto eu. Que bom que você não está aqui, diz baixinho, num tom que jamais pensei que ouviria da boca dele de novo. Porque ainda não encontrei minha coragem. E então minha casa irrompe em chamas. Capítulo 2. Cai. Chamas lambem meus calcanhares enquanto sigo lentamente para a porta. Ondas de calor se chocam às minhas costas. Tufos de fumaça se agarram às minhas roupas. Saio para a tarde nublada, agora mais poluída pelas nuvens de fumaça que sobem para o céu. Meus lábios se repuxam diante da expressão de choque no rosto dos imperiais, acompanhada pelas bocas que eles se esforçam para fechar enquanto as chamas consomem a casa atrás de mim. Eles viram os olhares lentamente na minha direção, conseguindo chegar até a altura do meu colarinho antes de começarem a se remexer, desconfortáveis. Ficam imóveis quando vou tranquilamente até eles. Acham que eu enlouqueci. O vidro se estilhaça quando uma janela explode atrás de mim, lançando cacos afiados pela rua. Os imperiais se encolhem, cobrindo os próprios rostos. A imagem me faz rir. Talvez estejam certos. Talvez eu tenha enlouquecido. De preocupação, de fúria, de traição. A tensão que serpenteia continuamente no meu corpo parece ser a única constante na minha vida, resultando nos ombros rígidos e no maxilar trincado. Fico tamborilando os dedos na adaga presa à cintura, sentindo-me tentado a descarregar a frustração em um dos muitos imperiais inúteis. Acompanho os redemoinhos do aço no punho, um padrão familiar sob as pontas dos dedos. Como poderia me esquecer da adaga que foi colocada tantas vezes na minha garganta? Como poderia me esquecer da adaga que arranquei do pescoço do meu pai? Faz 5 dias desde que vi o punho dessa arma saindo da garganta do rei. 5 dias para sofrer o luto e, no entanto, não derramei uma única lágrima. 5 dias para me preparar e, no entanto, nenhum plano me livrará realmente dela. 5 dias para sermos simplesmente Kit e Kai, irmãos, antes de nos tornarmos rei e executor. E agora a vantagem dela se esgotou. Mas parece que ela a usou com sabedoria, se aproveitou da minha fraqueza, da minha covardia, dos meus sentimentos por ela, e fugiu. Giro para olhar as chamas, vendo o caos colorido enquanto o fogo consome a casa em vermelho, em laranja, no preto da fumaça densa e em prata. Pisco os olhos tentando enxergar através da fumaça sufocante no telhado desmoronando. Mas não há nada ali, nenhuma sugestão do brilho que vi há um instante. Passo a mão pelo cabelo antes de apertar os olhos cansados. Estou mesmo louco. Senhor, baixo as mãos, encarando lentamente o imperial que tem coragem suficiente para gritar comigo. Ele pigarreia, provavelmente se arrependendo da decisão. Acho que vi alguma coisa, Vossa Alteza. Ele aponta para o telhado pegando fogo, a fumaça se movendo enquanto uma figura tropeça entre as chamas. Uma figura com cabelos prateados. Então ela está aqui. Não consigo decidir se me sinto aliviado ou não. Tragam-na para mim. Minha ordem ressoa e os imperiais não perdem um segundo. E aparentemente ela também não. Mal tenho um vislumbre dela antes que salte da beira do telhado que está desmoronando para o vizinho, pulando de novo assim que encontra o equilíbrio. Os imperiais correm pela rua, os robustos e os escudos inúteis enquanto ela salta de telhado em telhado. Passo a mão pelo cabelo antes de esfregá-la no rosto, sem me surpreender com a incompetência deles. Viro na mão a faca que arranquei da parede e parto para a rua, alcançando rapidamente meus imperiais. Sinto os poderes de cada um deles zumbindo sob minha pele, implorando para serem liberados.
mas suas habilidades são inúteis para mim, a não ser que eu consiga pegá-la no chão, o que me deixa arrependido por não ter trazido um tele que pudesse colocá-la na rua, diante de mim, apenas com o pensamento. Ela só pode permanecer nos telhados se conseguir saltar entre eles. E é por isso que, com um movimento rápido, atiro a faca em sua direção. Vejo a arma acertar o alvo, cravando-se na coxa dela no meio de um salto. Seu grito de dor me faz estremecer, uma reação tão frustrante quanto desconhecida para mim. Ela bate com força no telhado, rolando numa tentativa débil de suavizar a queda. Observo-a levantar com dificuldade, o sangue escorrendo pela perna. A essa distância suas feições estão turvas, e quase posso fingir que ela é simplesmente uma figura qualquer, fácil de esquecer, mancando até a borda de um telhado. Ela não é idiota. Sabe que não consegue saltar. Olho rapidamente para os imperiais que a encaram boquiabertos. Será que eu preciso fazer tudo para vocês? Minha voz sai fria. Vão pegá-la. Mas então meus olhos voltam na direção do telhado. Vazio. Ingenuidade minha achar que ela facilitaria as coisas. Encontrem-na. Grito, passando a mão pelo cabelo. Os imperiais se dividem, correndo em direções opostas pelas ruas que me certifiquei de que estariam praticamente vazias exatamente por esse motivo. A capacidade dos ladrões de se misturar às pessoas é espantosa, permitindo que sejam engolidos no caos que se percam na multidão. E ela faria exatamente isso se eu não tivesse esvaziado a alameda. Desço a rua a passos largos, de olho nos becos adjacentes. Gritos abafados ressoam, ecoando nas casas e lojas arruinadas. Continuo a busca em silêncio, os pés hesitando quando vejo uma figura caída no fim de um beco, entre as sombras. Agacho-me ao lado do imperial, e meu olhar percorre seu uniforme que havia sido branco e agora está encharcado de sangue. O escarlate escorre de uma faca de arremesso enterrada fundo no peito dele, espalhando-se nas dobras engomadas do uniforme. Ela é mesmo uma coisinha maligna. Pressiono os dedos no pescoço dele, procurando uma pulsação, mesmo sabendo que não vou sentir as batidas familiares. Suspiro, apoiando minha cabeça nas mãos. Meu corpo está pesado de cansaço, esmagado pelas preocupações. Uma vez enterrei alguém que tentou matá-la, simplesmente porque eu sabia que ela desejaria isso. Carreguei o cadáver de Sadie pela escuridão da Floresta dos Sussurros, durante a primeira prova, porque sabia que Paedin estava em frangalhos quando a deixei girando aquele anel no polegar. Por mim, eu jamais teria enterrado o corpo de alguém que tivesse tentado matá-la. Mas não estava pensando em mim quando fiz aquilo. Para mim a morte é familiar, ao mesmo tempo amiga e inimiga, e frequente demais na minha vida. Mas para ela a morte é a ruína, não importa quem seja a vítima. Imagino que Paedin esteja girando aquele anel no polegar neste exato momento, mordendo a parte interna da bochecha enquanto se obriga a fugir do homem que ela acabou de matar, em vez de cavar uma sepultura para ele, como sei que deseja desesperadamente. Sabe, ela teria enterrado você se não estivesse tão ocupada fugindo de mim, murmuro para o corpo ao meu lado, confirmando que de fato o enlouqueci. Tiro a máscara branca do rosto do imperial. Isso me dá uma visão melhor dos seus olhos castanhos e vítreos antes de eu fechar suas pálpebras. Assim, o mínimo que posso fazer é enterrar você por ela. Eu nunca havia pensado antes no que era feito com os corpos dos meus soldados. E no entanto, aqui estou eu, carregando um homem no ombro por causa de uma garota que odeia espalhar a morte. Solto um grunhido com o peso do imperial, imaginando por que pela peste estou me dando ao trabalho de fazer isso. O que ela fez comigo? O corpo flácido balança no meu ombro a cada passo que dou. Será que a próxima sepultura que eu cavar será a dela? Capítulo 3. Paedin. Estou chocada por ele não conseguir ouvir meu coração batendo forte, por não conseguir sentir meu olhar ardente atravessar o seu corpo. Arrasto a barriga pelo telhado áspero e olho pela beirada. A dor que rasga minha perna atrai a atenção para o corte com uma bandagem mal feita na minha coxa. Mordo a língua, contendo um grito e uma torrente de palavrões elaborados. A bainha da minha camisa reserva, rasgada às pressas, já mostra um tom repulsivo de carmim em cima da ferida. Me vejo obrigada a voltar o foco para a figura lá embaixo, incapaz de continuar olhando para a perna, mas também não suporto olhar para ele. Já sei qual seria seu comentário se eu tivesse dito isso para aquele sorriso irônico em seu rosto. Você é uma péssima mentirosa, Grey. Meus olhos se reviram diante do pensamento e se voltam para ele, absorvendo as ondas pretas dos cabelos, que caem revoltas na testa. Ele está agachado junto ao imperial que presenteei com uma faca no peito, o perfil sério, os olhos cinzentos analisando o rosto do homem,
E então ele apoia a cabeça nas mãos aparentando estar igualmente frustrado e fatigado. A visão do executor me enche de fúria, mas me obrigo a concentrar o foco nele e não no sangue que brota no uniforme branco do Imperial. Engulo em seco, subitamente nauseada com esse pensamento. Lágrimas arderam nos meus olhos quando deixei a faca voar até o peito do homem, turvando minha visão enquanto o corpo dele tombava. Sinto muito, muito mesmo. Não sei se ele ouviu meu lamento suplicante, não sei se viu o pesar nos meus olhos antes de eu me arrastar para o telhado de uma loja quando o som de passos ecoou nas paredes. Pisco os olhos para afastar a lembrança e as lágrimas, optando por me concentrar no executor a poucos metros de mim. Eu poderia matá-lo. Aqui e agora. De repente, a outra faca de arremesso entre os dedos manchados da minha mão trêmula. Prometa que vai ficar viva por tempo suficiente para me dar uma facada nas costas? As palavras que ele disse depois daquele primeiro baile ecoam na minha mente. Eu poderia cumprir essa promessa. Pelo modo como ele se posicionou, suas costas estão exatamente onde eu enterraria esta lâmina. O punho da adaga fica suado na minha mão, mas eu o seguro com mais força. Vá em frente. De repente, há um nó na minha garganta que eu me esforço para engolir. O rapaz ali embaixo matou meu pai. Matou dezenas de comuns em nome do rei. E eu sou seu próximo alvo. Odeio estar hesitando. Vá. Eminência à frente. Levanto o braço, os dedos trêmulos em volta da faca. O movimento faz a cicatriz arder, esticando a pele e o lembrete gravado nela. Sede comum. Ele se move de súbito, tira a máscara do Imperial e fecha os olhos dele com uma gentileza que não pertence ao executor. Uma gentileza que eu gostaria de não ter testemunhado. Sabe, ela teria enterrado você se não estivesse tão ocupada fugindo de mim. Sinto minha respiração falhar e meu coração martelar. Ele está certo. Eu teria arrastado esse homem até o trecho de terra mais próximo e o teria enterrado se tivesse a chance. Como se isso fosse consertar o mal que fiz. Como se isso fosse compensar o fato de não ter podido enterrar minha melhor amiga e meu pai. A simetria da morte dos dois era nauseante, ambos sangrando nos meus braços antes de eu fugir. Assim, o mínimo que posso fazer é enterrar você por ela. Essa única frase dita em voz baixa me atravessa como uma faca, quase me fazendo largar a que estou segurando. Eu encaro atonita enquanto ele pendura o homem no ombro e se levanta com dificuldade. Cai. É ele que vejo diante de mim. Não o executor. Não uma das muitas máscaras que ele coloca. Apenas ele. Odeio isso. Odeio o fato de ter tido um vislumbre daquele rapaz de novo. Porque é muito mais fácil odiá-lo quando não é ele que estou odiando, e sim o executor em que ele foi transformado. Eu observo seguir para fora do beco, carregando no ombro o homem que eu matei. Kai não faz nada sem motivo, o que me deixa perplexa com sua gentileza. E quando desaparece na esquina, de repente estou me perguntando por que fui gentil com ele. As estrelas adoram flertar, sempre piscando na escuridão. Mas são boa companhia, me cercando com suas constelações incontáveis. Estou deitada há horas no telhado dessa loja arruinada, olhando o dia se dissipar no crepúsculo e o crepúsculo se esvair na escuridão. O sol tinha afundado no horizonte antes que os ecos dos gritos dos imperiais sumissem lentamente. Depois de um tempo, os sons das botas se arrastando nas pedras irregulares do calçamento morreram enquanto eu olhava para o céu, desejando que escurecesse. Quando os últimos vestígios de roxo escorrem do dossel de nuvens, deixando um manto preto que abafa todo o reino de ilha, finalmente me levanto e me alongo. Meu corpo todo dói. Uma sensação com a qual me familiarizei, mas o novo ferimento que ganhei hoje é especialmente doloroso. Com um movimento súbito, o sangue começa a escorrer pela minha coxa e abre um caminho vermelho pela perna. Não suporto a sensação pegajosa de sangue que jamais conseguirei lavar das mãos. A descida do telhado é um processo vergonhosamente lento, mas assim que meus pés tocam o chão, já escorrego para as sombras. Vou mancando pelos becos silenciosos, evitando o sem-teto que começaram a se encolher de volta em seus cantos familiares para passar a noite. Há imperiais por toda parte. Eles caminham em silêncio pelas ruas, as cabeças giram para um lado e para o outro, os olhos procuram por mim na escuridão. Isso torna as coisas complicadas e completamente irritantes. Vou me esquivando deles à luz mortiça e me esforço para não deixar uma trilha de sangue pingando nas pedras enquanto serpenteio pelos becos. Entro numa rua escura calçada com pedras irregulares, a mão áspera de alguém segura meu ombro, um aperto nada gentil. Baixo a cabeça e com o canto do olho, vejo botas pretas engraxadas enquanto o cheiro de goma de passar roupa me atinge. Não hesito antes de enganchar o pé em volta do tornozelo do sujeito e puxar, deixando-o esparramado no chão e espantado.
Em poucos segundos fico em cima dele, tiro a adaga da bota e acerto sua têmpora com o cabo, silenciando seu grito de surpresa. O imperial magro mal passa de um garoto, agora caído inconsciente nas sombras, sobre as pedras. Meu coração bate descontrolado, me obrigando a respirar fundo antes de me esforçar para puxá-lo mais para dentro do beco, escondendo-o na escuridão. A jornada até os arredores do deserto escaldante é lenta e tremendamente frustrante. Nunca imaginei que ficaria aliviada ao ver aquela vastidão de areia, mas depois de horas me esgueirando nas sombras e escapando por pouco de ser apanhada, a visão é o suficiente para me fazer sorrir, apesar da pontada de dor que isso provoca. Há poucos imperiais de guarda na fronteira do deserto, já que os cidadãos de Dor e Tando sabem que não devem visitar Ilha para não ser confundidos com comuns. O que Ilha faz de melhor é se isolar, garantindo que a sociedade de notáveis continue a prosperar sem ser manchada por pessoas sem habilidades. Esse pensamento me deixa com raiva. A verdade disso me enoja, e então, com a fúria alimentando cada passo, começo a andar. A areia afunda sob as botas antes de conseguir entrar nelas, o que torna a jornada incrivelmente mais desconfortável. As horas passam lentamente à medida que prossigo com dificuldade. Me ocupo revirando meu cérebro cansado, tentando me lembrar dos mapas que meu pai abria na minha frente quando eu era criança. Não tenho muita certeza de até onde o deserto vai, o que faz com que eu me sinta completamente idiota por pensar que sobreviveria a isso com todos esses ferimentos, como se eu tivesse alguma outra opção. Suspiro e me rendo ao fato de que a morte me cercou por todos os lados, me obrigando a encará-la. Minha lembrança dos mapas é vaga, mas suspeito que se eu continuar nesse ritmo, chegarei à Dor em mais ou menos 5 dias. Isto é, supondo que eu consiga caminhar quase o tempo todo, o que poderia resultar no meu colapso, deixando a morte finalmente me reivindicar. Bom, só há um jeito de descobrir. A noite esfria cada vez mais, a temperatura cai à medida que avanço pelo deserto. Meu colete sujo, cheio de bolsos, é muito mais útil para roubar do que para esquentar, e foi exatamente para isso que ela o fez. Passo o polegar no tecido áspero e verde-oliva, me lembrando das mãos macias e marrons que o costuraram. Promete que vai usá-lo por mim? A imagem de Adena morrendo no meu colo, sussurrando o último pedido, lampeja na minha mente e força os meus pés a acelerarem. Mesmo se eu tivesse tempo, sei que não dormiria muito nessa viagem, nem nunca, porque nos instantes silenciosos antes de o sono me encontrar, vejo Adena morrer de novo. Como se meus olhos fechados fossem um convite para reviver o horror daquele dia. O galho rombudo atravessando o peito dela, os dedos amarrados e quebrados, o corpo coberto de sangue. Meu próprio sangue começa a ferver quando penso no sorriso debochado de Blair atravessando o tronco pelas costas de Adena apenas com o poder da mente. Vou matá-la. Não sei como nem onde nem quando, mas Adena não era a única que só fazia promessas que pudesse cumprir. Procuro na mochila e visto a jaqueta desgastada que pertenceu ao meu pai. É grande demais e, no entanto, nada jamais me serviu tão perfeitamente. Enfio as mãos nos bolsos, tremendo um pouco enquanto continuo a andar pela areia. As horas se arrastam, roubam a escuridão e substituem o céu por listras laranja e a promessa de um sol escaldante. Minhas pausas são curtas, apenas o suficiente para descansar as pernas doloridas enquanto como minhas provisões e bebo a água quente. Inspeciono os ferimentos com frequência, tomando um cuidado especial com o novo na coxa, presente dele. O talho ensanguentado é obra dele, tenho certeza. A precisão do arremesso só poderia pertencer a ele, junto com a ideia de abrir minha carne para me tirar de cima dos telhados. Eu não esperaria menos do calculista executor, que está tão desesperado para me capturar. Mais um motivo para eu acelerar o ritmo. Forço as pernas doloridas a irem mais depressa enquanto tento afastá-lo dos pensamentos. Ele está vindo atrás de mim. Meus lábios se curvam com esse pensamento, repuxando a cicatriz que desce desde o maxilar. E não vou hesitar de novo. Capítulo 4. Kai, você está péssimo. O olhar de Kit salta para os borrões escarlates que mancham minha camisa, cortesia do Imperial que ele não precisa saber que enterrei. Por ela, um gesto que na melhor das hipóteses beira a traição, e que na pior chega a ser patético. O olhar de escrutínio do rei finalmente encontra o meu e nos encaramos com certa diversão. A familiaridade forma um sorriso involuntário nos meus lábios, simplesmente pelo sentimento de sermos irmãos. Irmãos que não têm títulos enfiados antes do nome. Irmãos que, nesse momento abençoado, ignoram as alianças atadas pelo sangue. É a primeira vez em dias que ele me deixa olhá-lo. Olhá-lo de verdade. Ele trocou as lágrimas pelo cansaço, os olhos sorridentes pelos assombrados, junto com as bochechas ligeiramente fundas e a barba crescendo no queixo.
Minha inspeção se prende à mesma camisa amarrotada que vi nos últimos 3 dias, meio desabotoada, com mangas sujas de tinta para escrever. É bom, você não está muito melhor, digo, com algo que parece um sorriso ainda surpreendendo meus lábios. Kit pisca, absorvendo a imagem de suas mãos sujas de tinta e dos papéis cheios de borrões espalhados diante dele, como se enxergasse a cena pela primeira vez. Em seguida suspira, juntando lentamente numa pilha mal feita os papéis com os quais tem estado tão envolvido. Vou ficar bem. Só estou um pouco cansado. Você sabe que existe uma solução simples para isso, não sabe? Minha voz soa irritantemente receosa enquanto tento percorrer a linha tênue entre aliviar o clima e tentar colocar algum bom senso nele. Kit está diferente. Nós estamos diferentes. Não sei mais onde meu irmão termina e meu rei começa. Quando ele não responde, encerro com um conselho levemente preocupado. Você deveria tentar descansar. Dormir um pouco. Indico com a cabeça a poltrona de couro gasto que ele herdou. Faz dias que não vejo você sair dessa poltrona. Dormir é para os mortos. O som que Kit faz após essa declaração brusca só pode ser descrito como um ruído de escárnio engasgado. Desculpe, diz ele, quase rindo, balançando a cabeça com o que parece ser diversão. É cedo demais? Forço um sorriso enquanto olho para aquele homem que parece um estranho. Em outra vida consigo imaginar essas mesmas palavras saindo da boca de Kit, só que sem esse tom amargo, esse sorriso ensandecido. O luto o transformou em um homem que me deixa cauteloso. Tudo bem, digo, suspirando, dormir é para os mortos. Mas parece que você também não está vivendo muito. Meus olhos procuram os dele, implorando de um modo que eu jamais faria usando palavras. Você não sai deste gabinete desde a coroação. A gente poderia dar um passeio no jardim, ir ver a rainha. Engulo em seco ao pensar no que o luto fez com ela. Os médicos dizem que ela está piorando. Não saiu da cama, e eles temem. Eles temem que não reste muito tempo. Kit fica imóvel, em silêncio depois da minha sugestão. Eu não deveria me surpreender com sua relutância. Ele não tem um laço com minha mãe. Porque ela é exatamente isso, minha mãe. Não dele. Pigarreio e mudo rapidamente o assunto para algo mais interessante. A gente poderia visitar a Gaiu na cozinha. Ela vai insistir em te ver até você comer um pão doce. Estou bastante satisfeito aqui, obrigado. Eu encaro, atordoado. Isso que é uma dispensa régia. Assentindo lentamente, recuo um passo na direção da porta. Bom, se não há mais nada, Vossa Majestade. Engulo as palavras antes que possa cuspi-las no fim da frase. Estendo a mão para a porta, pronto para fugir. Isso aí é o sangue dela? Hesito, me virando para encará-lo. O olhar dele se fixa nas manchas que encharcam minha camisa. Fico imóvel, em silêncio, por um longo momento, simplesmente permitindo que ele me examine enquanto tento decifrar o que espreita por trás dos seus olhos verdes. Quando finalmente falo, o que sai dos meus lábios é a pergunta que eu mesmo tenho evitado responder. Você ficaria mais desapontado se fosse ou se não fosse? Ele engole em seco, respira fundo e sorri de um jeito nada feliz. Não sei. Outro silêncio longo, persistente. E você? Não sei. Patético. É. Kit não me olha ao perguntar. Quero dizer, é dela? Suspiro, subitamente cansado com a lembrança dessa manhã. Não. Aliviado? Desapontado? De repente parece que não sei a diferença entre as duas coisas ao dizer essa palavra supostamente simples. Certo, murmura Kit. Mas ela estava lá, não é? Estava. Eu a forcei a sair da casa. Kit levanta uma sobrancelha antes de eu concluir. Botei fogo em tudo. Entendi. Ficamos nos encarando, cautelosos. Ela é um assunto a ser evitado e, no entanto, jamais está a uma distância maior do que um pensamento. Uma tortura para nós dois. E o sangue? Kit gesticula com a cabeça na minha direção em expectativa. É do Imperial que ela esfaqueou. Ela o matou nos arredores da favela. Ali está aquela risada sem vida de novo. Ela tem um péssimo hábito de esfaquear os outros, não é mesmo? Pigarreio e tomo cuidado para não passar do limite que, quando se trata de Kit, eu não sei mais qual é. É bom, eu também. E ela não escapou ilesa, eu me certifiquei disso. Então, diz Kit num tom arrastado e familiar. Vejo meu pai refletido em seu olhar, reencarnado em suas palavras. O que está me dizendo, executor? Fico ligeiramente rígido. Acredito que ela tenha ido para o deserto escaldante, tentando atravessá-lo até Dor ou Tando. Mas não tenho certeza de que vai conseguir. Se bem que ela também tem um péssimo hábito de permanecer viva. Deixo a voz soar monótona, incorporando o executor que ele quer que eu seja. Vou preparar alguns homens e cavalos do deserto para irmos atrás dela. Partiremos assim que possível. Faço uma pausa. Vossa Majestade. Droga.
Simplesmente não consegui me conter, não é? Kit me analisa, parecendo pouco incomodado com o título. Pelo contrário, ele parece curioso. E então você vai trazê-la para mim. Assinto. Vai? Encaro-o respirando devagar. Você tem algum motivo para acreditar que não vou? Kit dá de ombros antes de se recostar e cruzar os braços sujos de tinta por cima da camisa amarrotada. É só que bom, eu sei da história de vocês. Fico tenso. Nos encaramos e comunicamos em silêncio a única coisa que jamais pronunciamos em voz alta. O comentário de Kit foi sutil, mas sua falta de fé na possibilidade de eu cumprir sua ordem não foi nem um pouco. Minha resposta é vaga. Isso é diferente. E você sabe. O tom de Kit é de uma inocência perturbadora. Você não tinha conexão alguma com aquelas crianças, mas as poupou do castigo, apesar dos crimes delas. Kit, começo antes que ele me interrompa abruptamente. Olha, não estou dizendo que salvar crianças era a coisa errada a fazer. Ele ri, um riso sem humor, não sou um monstro. Banir os comuns com suas famílias em vez de executá-los imediatamente foi uma gentileza, ainda que pequena. Porém, os olhos dele ficam sombrios. Você desobedeceu repetidamente as ordens do nosso pai. Várias vezes. Suspiro pelo nariz exasperado. A menção do nosso pai. Perdi a discussão antes mesmo de começar. Aos olhos de Kit, nada que eu diga pode justificar um ato contra o rei anterior. Eu sempre obedeci às ordens, digo com um suspiro. E sempre obedecerei. Aquilo foi uma exceção. Foi? Repete Kit, com a expressão ao mesmo tempo examinadora e cética. Então você não tem planos de continuar com essa exceção porque eu sou rei? Porque eu sei, é um esforço não ficar explicitamente boquiaberto. Então você quer que eu execute as crianças? Sinto o peito pesado, o coração batendo forte contra as costelas. Tudo bem, basta dar a ordem e será feito, meu rei. Merda. Mordo a língua com força suficiente para me concentrar na pontada de dor e não no lampejo de raiva que me atravessa. A última coisa que desejo é enxergar Kit apenas como meu rei e tratá-lo como eu tratava o anterior. É fácil amar Kit, até ele começar a se parecer com o pai que não me amava o suficiente. Cai. O olhar áspero do rei se suaviza como a voz. Sei que esta não é exatamente uma ordem simples de ser cumprida. Acho que só estou paranoico. Eu testemunhei você contrariar ordens no passado. Diante do olhar que lhe dou, ele acrescenta depressa, por bons motivos. E é por isso que me preocupo quando peço que a traga de volta para mim. Seus olhos encontram os meus, cheios de uma emoção que não consigo decifrar. E que bom motivo, seria melhor para desobedecer às ordens do que seus sentimentos por ela. Ficamos nos encarando com os olhares fixos e as gargantas cheias de palavras não ditas. Quero protestar, implorar a minha boca para se abrir e derramar uma sequência de palavras convincentes que contradigam a acusação. Mas ele está certo, e nós dois sabemos disso. Foram meus sentimentos que a libertaram, para começo de conversa. Esse pensamento me abala e me leva a crer que Kit sabe que eu já a deixei escapar uma vez e que ele se ressente. Mas nada em seu rosto plácido prova isso, e eu enterro o pensamento antes que ele me enterre. Isso não deve ser fácil para você também, digo baixinho, testando as águas perigosas da maré de sentimentos de Kit pela mesma garota. Ele quase ri. Ah, então agora vamos falar sobre isso? Vínhamos evitando o tópico sensível antes mesmo de ela decidir cortar os tendões do pescoço do nosso pai com a mesma adaga que eu tenho presa à minha cintura. Ela era um risco, algo cuja menção deveria ser evitada, como se isso pudesse impedi-la de causar um atrito entre nós. Apaixonar-se por ela foi fatal. Qualquer coisa que eu sentisse morreu no dia em que ela o matou, diz Kit simplesmente. Mentira. Venho dizendo a mesma coisa a mim mesmo, chamando isso de verdade, cheio de convicção. Sei como é, digo, assentindo. Mentira. Nós nos encaramos, contentes em nos afogarmos nas ilusões compartilhadas. Mas não dizemos mais nada, não nos incomodamos em confrontar o fato de que estamos mentindo para nós mesmos e um para o outro. Vou trazê-la para você, Kit. Minha voz sai baixa e séria. Antes de ser seu executor, eu era seu irmão. Minha lealdade é para com você e mais ninguém. Fico em silêncio por um longo momento, permitindo que minhas palavras sejam absorvidas. Ela matou meu pai também, sabe? Mais silêncio se prolonga entre nós. Viva, diz Kit por fim. Traga-a para mim viva. Seu tom não sugere que isso seja exatamente um ato de misericórdia. Tiro o anel grosso que recebi no dia em que me tornei o executor de Ilha e o coloco na mesa dele. Me devolva quando eu tiver ganhado sua confiança de novo. Capítulo 5. Paedin. A areia arranha o interior da minha boca e rasga as minhas gengivas. Passo a língua nos dentes secos, sentindo a mesma camada de sujeira dos últimos 3 dias.
Cuspir não é mais uma opção, já que cada gota de saliva é necessária na luta para sobreviver. Minha garganta dói. Os pés, as pernas, a cabeça, tudo. A areia se move sob meus pés enquanto continuo os arrastando. Com o pescoço dolorido a gritar em protesto, levanto a cabeça zonza em direção ao sol poente. Ele afunda no horizonte, ousando mergulhar atrás das dunas e arrancar seus raios do céu. Levo a palma da mão até a testa, pegajosa e queimada pelos dias caminhando penosamente no deserto. Um arrepio desce pela minha espinha e sacode o meu corpo dolorido. Com um suspiro, me convenço de que é o deserto esfriando rapidamente que me arrepia até os ossos, não uma febre se assentando por baixo da pele pegajosa. Estou andando há dias, e na maioria das noites, o deserto é um monstro implacável. Toda noite imploro a areia e peço que me permita algumas horas de descanso. Apesar do meu desespero, o deserto ainda não me concedeu muito mais do que 1 ou 2 horas de sono de cada vez. Seja por conta da areia nos ouvidos ou dos escorpiões junto aos pés, não consigo tirar mais do que um cochilo paranoico. Já que sou a única que lhe faz companhia, o mínimo que poderia fazer é me deixar dormir pelo menos uma noite, digo entre os lábios rachados, com a voz que é pouco mais do que um grasnido. Examino a vastidão do deserto, vendo apenas areia e ouvindo somente o vento que sussurra em resposta. Solto o ar enquanto parto migalhas do pão esfarelento antes de colocá-las na minha boca igualmente seca. Estou enlouquecendo. Levanto as mãos, deixando-as cair de novo e bater nas laterais do corpo. Venho falando com a areia há 3 dias, resmungo, os pés riscando linhas fundas. Suponho que não é justo culpar você por toda a minha insanidade. Já estou enlouquecendo há um bom tempo. Rio, praticamente tossindo. Quero dizer, simplesmente pôr os pés aqui já é loucura, para começo de conversa. Não é? Olho em volta, mesmo sabendo que as dunas não vão se dignar a responder. Mas pior do que falar com a areia seria subitamente ouvi-la responder. Aí é que eu ficaria preocupada de verdade. Minha reserva de água está perigosamente baixa, e só de saber disso minha garganta fica ainda mais seca. Os cantis que chacoalham na mochila estarão vazios em no máximo 2 dias. O autocontrole é bem menos atraente quando a gente sobrevive com um número limitado de goles. Me pego examinando o horizonte pela 10ª vez em 1 hora, esperando ver um sinal de alguma cidade. Um sinal de qualquer coisa. Nada, nenhuma silhueta de construção ou fumaça brotando de uma chaminé. Faço força para engolir, me sinto pequena demais na vastidão que me rodeia. Me sinto como um único grão de areia no mar de dunas onduladas. Insignificante, perdida, solitária. Enxugo uma gota de suor que ameaça arder nos olhos já ofuscados pelo sol poente. As ondas de areia são tingidas em tons dourados, espelhando o céu que muda lá em cima. Admirar a beleza do terreno perigoso por onde ando com dificuldade é um modo agridoce de terminar minhas noites. O crepúsculo no deserto é de tirar o fôlego e, no entanto, é o último lugar onde eu gostaria de estar. Meu olhar se prende em alguma coisa que brilha ao longe, reluzindo sedutor ao sol. Pisco à luz ofuscante, sentindo os olhos secos. O lago cintila, piscando convidativo. Balanço a cabeça, o que só a faz latejar mais. Miragem. Coisas atraentes, tentadoras costumam me provocar sob a forma de água límpida e lagos em que anseio dar um mergulho. Suspiro, me curvando ligeiramente para esfregar as pernas doloridas. Bolhas estão escondidas dentro das minhas botas suadas, os pés pegajosos de areia. As coisas que eu faria por um pouco de água. Passo o resto da noite enterrada nas dobras da velha jaqueta do meu pai, sentindo a temperatura caindo e entorpecendo os dedos dos meus pés. Depois de sobreviver a um encontro surpreendentemente amistoso com a maior cobra que já vi, caminhei até tarde da noite, falando com a areia e alimentando minha insanidade. Minhas pálpebras caem, pesadas como o restante de mim. Consigo manter os olhos abertos por tempo suficiente para encontrar um trecho de areia plana aonde chego tropeçando. Solto a mochila das costas e me esforço para tirar de dentro o cobertor áspero. Mal estendo na areia e logo meu corpo faz o mesmo, sem cerimônia. Desmorono em cima do cobertor e aperto a jaqueta em volta do corpo dolorido. Pego um pedaço de pão rançoso e me demoro mordiscando-o antes de bochechar com um pouco de água quente. Sabe, sussurro para a escuridão, não é sua culpa eu não conseguir dormir à noite. Sem dúvida os pesadelos não ajudam. Como se invocadas pela menção a elas, imagens de Adena assolam meus pensamentos. A sensação do sangue escorrendo entre meus dedos. Minhas lágrimas se derramando na bochecha macia dela. O galho ensanguentado atravessando-a pelas costas, um tremor sacode meu corpo.
Engulo em seco com força, nauseada, mas incapaz de me dar ao luxo de expulsar o pouco conteúdo no meu estômago. Eu poderia culpar você pela falta de sono. Minha voz é um pouco mais do que um sussurro engasgado. Mas acho que nem quero dormir, já que isso significa vê-la daquele jeito. De novo. Simplesmente não consigo, não consigo. Eu não tinha percebido que estava chorando até a lágrima escorrer pelo meu nariz. Enxugo o ar bufando, e envolvo com os dedos o colete verde embaixo da jaqueta. Minha unha acompanha a costura bem feita dos bolsos e sinto as dobras do trabalho meticuloso dela. Se quiser cumprir minha promessa a Dena, preciso sobreviver. Preciso viver para usar esse colete por ela, e estou decidida a fazer exatamente isso. Murmuro mais uma vez para a noite, deixando os olhos trancarem o mundo lá fora antes de escorregar para o sono. E vou me vingar. Por ela. Capítulo 6. Cai. Um brilho de prata ao sol poente. Um clarão de olhos azuis que aplaca minha sede. Sardas que são como areia ao nosso redor. Uma adaga prateada, afiada como a língua dela, girando entre dedos rápidos. É ela. Ali está ela. Parada, me olhando como se eu fosse apenas um estranho que ela avalia. Como se eu não valesse mais do que as moedas que ela está se preparando para roubar do meu bolso. Como se eu não fosse o homem que arruinou sua vida. Como se ela não fosse culpada de fazer o mesmo comigo. Ela vem na minha direção, uma imagem tão familiar que me pego lutando contra um sorriso habitual. A memória muscular é mais um lembrete dela. Alguma coisa dói quando ela finalmente para diante de mim, com as mãos escondidas às costas. Passo distraidamente uma das mãos sobre o peito enquanto a olho de cima a baixo, sinto uma pontada de urgência por motivos que não consigo indicar. Balanço a cabeça numa tentativa inútil de clarear a mente. Eu deveria fazer alguma coisa. O que eu deveria fazer com? Os lábios dela se abrem num sorriso, o olhar percorrendo meu rosto, e ali está a dor no meu peito, parecendo uma faca cega. Olá, príncipe. Sua voz é sedosa, tranquilizadora de um modo que dá arrepios. Tenho um presente para você, diz ela, com a voz suave e um sorriso meigo. Para você se lembrar de mim. Ela tira as mãos das costas, apresentando-as. Seus dedos seguram um buquê frouxo de flores azuis opacas. Miosotes. Não me esqueças. Começo a sorrir, mas a emoção trava nos meus lábios. Baixo os olhos para as flores, as mesmas que dei a ela na última noite que passamos juntos na chuva. E de repente estou cambaleando para trás diante do que vejo, apertando o peito e a dor que lateja ali. O que foi? Pergunta ela com inocência demais. O que há de errado, Malakai? Ofegante e boquiaberto, olha o sangue pegajoso que agora encharca as mãos dela e pinga pelos braços. Cada haste de flor está manchada com um vermelho nauseante que embota a vividez das pétalas que murcham na palma das mãos dela. Você gaguejo balançando a cabeça. O sangue dele. Esse é o sangue dele, não é? A expressão dela espelha a minha, chocada e esboçada em dor. Fiz o que precisava fazer. Eu faço o que preciso fazer. Seu olhar endurece, assim como sua determinação. Ela se aproxima de mim e derruba as flores que não estão grudadas nos dedos ensanguentados enquanto estende as mãos para o meu rosto. Me afasto, praticamente tropeçando nos meus pés na tentativa de escapar do seu toque. O que você fez? Minha voz falha. Olha o que você fez. O que você está me obrigando a fazer? De repente identifico a dor que emana do meu peito. É o meu coração. É quando me lembro do que preciso fazer com ela. O que você fez, executor? A voz dela sai hesitante, amarga e cortante. Então está tudo bem quando é você quem mata? É isso? Ela dá um passo na minha direção, mas fico firme. Você tem tanto sangue nas mãos quanto eu, Kai. A diferença entre nós é que você se recusa a ver. Balanço a cabeça e começo a recuar de novo. Ah, você não acredita? Ela está praticamente rindo, achando graça. Você está coberto de sangue. Olho para baixo e levanto as mãos vermelhas nas laterais. Minha respiração sai ofegante enquanto examino meu corpo. Estou pingando morte. O sangue se gruda no meu cabelo, se empoça nas minhas botas, cobre meus dentes. Estou cuspindo, escarrando, espiralando enquanto cambaleio para trás. Não, não, não. Vá em frente e desafia ela baixinho. Derrame o meu sangue e vista-o com o resto. Grito. Meus olhos se abrem subitamente. Encaro o céu escuro acima de mim, sem enxergar, com a areia se mexendo sob as costas. Meu coração bate forte enquanto examino o acampamento improvisado, os olhos se ajustando à escuridão. Uma dúzia de imperiais cochilam espalhados no chão do deserto, em volta da fogueira que já se apaga. Minha garganta está áspera. Eu estava gritando? Se acordei alguns dos meus homens, eles são espertos o bastante para fingir que não. Me sento lentamente, e minhas costas doem das noites passadas na areia irregular e dos dias montado em celas rígidas.
Meu cabelo sujo faz cócegas na testa e eu passo os dedos por ele, antes de aquecê-los junto à fogueira. Estou há 3 dias nesse maldito deserto, e não há um único sinal dela em lugar nenhum. Bom, não há um único sinal físico dela em lugar nenhum, e no entanto eu a vejo em todo canto. Ela me assombra. Na metade do tempo fico me perguntando se já está morta, se o deserto reivindicou mais uma pessoa, se a engoliu inteira e a cuspiu como um fantasma para garantir o meu tormento. Ninguém mais vê o brilho de cabelo prateado ao sol nem a silhueta do corpo dela no topo de uma duna, porque ninguém mais está enlouquecendo. Estou enlouquecendo, me sinto perdido neste deserto, mesmo sabendo que chegaremos à dor antes de o sol nascer amanhã. Primeiro vamos procurar na cidade, e se não encontrarmos nada, iremos para Tando a fim de continuar a busca. É impossível que ela já tenha chegado a uma cidade. Certo, apesar da minha negação, já vi do que ela é capaz. Já vi como ela consegue sobreviver. Ouvi sobre como ela tem sobrevivido durante toda a vida. Duvido que o deserto seja uma força intensa o bastante para tirá-la deste mundo antes de ela estar pronta para isso. Logo o deserto escaldante conhecerá sua teimosia. Levanto a cabeça para longe das brasas que restam na fogueira, fixo o olhar no céu que vai mudando lá em cima. O alvorecer dança no horizonte, esgueirando-se nas nuvens para tingi-las com uma luz dourada suave. Volto os olhos para os homens dormindo ao redor, ouço seus roncos, os únicos sons que preenchem esta parte do deserto. Suspiro e me levanto alongando os músculos doloridos. De pé. Agora, minha ordem ecoa e agita até os cavalos do deserto amarrados a alguns metros do acampamento improvisado. Sou recebido por resmungos grogues enquanto começo a andar pelo círculo desordenado de imperiais. Bom dia, digo em tom leve, diferentemente do bico da minha bota que cutuca suas costelas. Diante disso, eles não hesitam em obedecer às minhas ordens. O grupo desgrenhado está de pé e se movimenta em questão de minutos, alguns cuidando dos cavalos e outros juntando nossos suprimentos espalhados. Devoramos carne de coelho dura e seca e bebemos água quente antes de montar nos cavalos e partir num ritmo constante. A carne de coelho me faz bochechar a água arenosa. Não é só do gosto que estou tentando me livrar, mas também da lembrança que o acompanha. Me pergunto vagamente se retorci a boca enquanto comia, assim como fiz nas provas quando ela me olhava de perto o bastante para perceber. É perigoso o quanto penso nela, o quanto tudo lembra ela, o quanto imagino se tudo era um jogo dela, uma armação para ajudar a resistência, para ajudar os comuns a derrubar o reino, matar o rei, matar meu pai. Será que realmente me importa que ela o tenha matado? Afasto o pensamento, me remexendo na cela e girando os ombros tensos. Logo vou descobrir. Logo vou encontrá-la, e então terei minhas respostas.